Olá, meu nome é Lucas, tenho 25 anos, faço parte da obra Shalom aqui em Balsas, no sul do Maranhão, e vou partilhar com vocês um pouco da minha história, minha experiência com Deus até o pedido de processo em missão. Bom, minha primeira experiência com Deus não aconteceu no Shalom. Aconteceu em um retiro final da Crisma em novembro de 2012. Eu lembro que eu saí desse retiro extremamente impactado por Deus, né? Extremamente apaixonado por Deus, querendo crescer mais no conhecimento de Deus, da igreja, principalmente a respeito dos dons do Espírito Santo, que era algo que eu desejava muito depois deste primeiro contato, né? E eu lembro que um mês depois e alguns dias eu acabei indo para o Acampes em São Luís, na capital. E foi onde Deus derramou-se, né, o seu Espírito Santo, numa efusão do Espírito Santo. Deus derramou seus dons sobre mim e me deu uma palavra que dizia que ele tinha plantado uma semente em mim que bastava eu colher. Então, nessa época eu não entendi o que significava isso, né? Eu lembro que eu ouvi esta voz de Deus que dizia isso, mas eu não lembro o que significava. Hoje eu percebo que já era a vocação Shalom desde esta época. Deus plantava a vocação Shalom na minha vida. Então voltei para Balsas novamente. Nesta época Balsas não tinha Shalom. Voltei para Balsas e continuei a minha caminhada em um grupo de oração de paróquia. Foi onde eu passei um longo período e eu pude discernir e ver a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus queria para a minha vida. E tive a graça de me decidir por isso, né? Então, depois de uma longa caminhada, decidido pela vontade de Deus, cresci em mim o desejo de doar toda a minha vida, o desejo de viver em comunidade, mesmo não conhecendo a fundo sobre isso, né? Mas eu tinha um desejo em mim. Então, eu comecei a procurar lugares, né? Procurei a Canção Nova, comunidades na internet, fraternidades, mandei carta, recebi respostas de vocacionais e tal, mas nunca dava certo, né? E nunca me passou pela minha cabeça a comunidade Shalom, né? Então, justamente nessa época em que eu buscava, Deus mandou a comunidade Shalom para Balsas. E eu fui atraído através de amigos aí para um grupo de oração, gostei e iniciei uma caminhada no Shalom, em grupo de oração, caminho da paz, acompanhamentos, né? E eu lembro que nesta época ainda tinha um desejo muito grande em mim de cumprir a vontade de Deus, de doar toda a minha vida, né? E aí, conhecendo mais o Shalom, eu vi que o Shalom tinha todos os estados de vida e tal. Descobri que aqui é o meu local, aqui é o meu lugar no Shalom. Só que, em um dado momento, eu entrei em uma crise muito grande. E antes dessa crise, antes ou durante essa crise, eu lembro que em um retiro que eu fui servir no Acampes em Palmas, uma consagrada da comunidade de vida rezou por mim e falou que Deus tinha uma vontade específica para minha vida, mas que muitas coisas se levantariam para mim não cumprir a vontade de Deus, mas que depois de um tempo Deus me daria a graça de cumprir a vontade dele. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei em uma crise muito grande depois de um período já no Shalom, de um bom tempo no Shalom, entrei numa crise e eu não queria mais doar a minha vida para Deus. Eu queria cumprir a minha vontade, menos a de Deus. Fui construindo planos, projetos, ideias dentro de mim, foi crescendo como construindo um castelo, como construindo um prédio muito grande, né? Dentro de mim de sonhos. Eu acabei rompendo com o Shalom. Saí do Shalom, né? Da comunidade, da obra, na verdade, da obra Shalom. E passei um bom período fora do Shalom, fora da igreja de Deus. E foi um período muito difícil para mim, porque eu não fui feliz. Eu tinha momentos felizes, mas não era completamente feliz. Eu sabia que Deus era o meu local, né? Mas Deus permitiu isso para que eu aprendesse muitas coisas, acredito. E depois de viver 2 anos, mais preciso, 2 anos, um pouquinho, ou 1 ano, e não lembro bem. Mas eu vivi fora do Shalom e aí voltei através de um retiro chamado Eu Vou Voltar, que foi onde Deus me mostrou que a minha vontade não é a vontade dele, não é a minha felicidade. Foi como que esse prédio que eu construí desmoronasse, viesse abaixo e eu visse que a verdadeira vontade de Deus, a minha verdadeira felicidade é fazer a vontade de Deus. Voltei para o Shalom, iniciei novamente uma caminhada de grupo de oração, de acompanhamento, querigma, mudança de fase, até Deus um dia em um grupo de oração me dizer que me daria a força, que eu fosse cumprir a vontade de Deus
porque ele me daria a força. E foi a partir desse momento, quando ele disse que me daria a força, que eu percebi, não, agora vai dar certo. Agora, porque Deus me daria a força. Então partilhei com o meu acompanhador sobre a vontade de missão, sobre tudo isso, né? Em oração ele já percebia também. E aí fomos discernir se isso era a vontade de Deus, né? Porque para mim já era a vontade de Deus, mas ele precisaria também ouvir a Deus. Então eu lembro que a gente teve, ele me passou para mim fazer retiro pessoal. Eu lembro que em um acompanhamento Deus confirmou para ele, disse para ele que era tempo de partir, é tempo de dar frutos para Deus. E então iniciamos isso no grupo de oração não, desculpa, iniciamos isso no nosso acompanhamento, né? O processo de missão. Então ele passou para o conselho pediu que eu fizesse experiência na comunidade de vida. Foi bastante interessante porque eu fui para o Fórum Shalom e lá fiquei no discipulado para fazer a experiência. E no discipulado Shalom ninguém sabia que eu estava com desejo de ir em missão. E em uma oração comunitária um rapaz rezou por mim e deu aquela passagem Isaías 6, né? A vocação de Isaías. A quem enviarei, né? Eu não me recordo bem agora, bem da passagem, bem detalhado, mas fala justamente de enviar em missão, né? E eu fiquei, nossa, Deus não só confirmou por mim, pelo meu acompanhador, mas também por pessoas de fora. Então eu vejo que realmente é a vontade de Deus. Então, basicamente, em resumo é isso, né? Lógico que tem várias outras coisas, teria várias outras coisas para partilhar da voz de Deus, tanto também da minha vida, mas o tempo é curto. Então, minha história com Deus é isso, é uma conquista, uma reconquista, uma experiência com a misericórdia de Deus, um recomeço, até cumprir a vontade de Deus. Então é isso, até mais, shalom.